Este caso ocorre no Reino Unido em 2024. Conheça Amy Gray. Amy Gray tinha 34 anos naquele fatídico dia em maio de 2024. Amy nasceu e foi criada na tranquila cidade litorânea de Poole, no sul da Inglaterra, ao lado de sua mãe Sharon e seus irmãos. Sua família se lembra de Amy por seu espírito animado, calor e uma risada que todos descreviam como contagiante. Sharon frequentemente falava carinhosamente de sua filha, chamando-a de uma das almas mais incríveis, engraçadas, gentis e energéticas. Depois de sair da escola, Amy começou a trabalhar no Barclays Bank. Foi por volta deste período que sua vida pessoal floresceu quando ela conheceu uma mulher chamada Sian. As duas rapidamente se apaixonaram e se casaram, se estabelecendo em um subúrbio pobre, perto das raízes de Amy, e juntas elas deram as boas-vindas à sua filha no mundo. Amigos e família elogiaram Amy como uma esposa incrivelmente amorosa e uma mãe dedicada. Quando Amy era mais jovem, ela tinha uma paixão profunda por esportes, e apesar das demandas da família e da carreira, Amy manteve sua paixão por esportes e serviço comunitário, pois se voluntariou como treinadora de equipes de futebol feminino locais e até acabou ganhando um prêmio. Até 2024 amigos e familiares notaram que durante esse período, Amy parecia estar genuinamente feliz e otimista em relação ao seu futuro. Ela era uma mulher que havia conquistado muito em sua vida e as coisas estavam indo bem. No entanto, no dia 24 de maio de 2024, tudo mudou. Conheça Naisan Sadi. Naisan nasceu em 2003 e se mudou para o Reino Unido quando tinha cerca de 4 anos. Seu país de origem não é publicamente conhecido. No entanto, ele foi criado em uma casa que seguia o budismo e passou parte de sua criação no sul de Londres. Durante seus anos escolares, Nason foi rotulado como um desajustado social. Ele exibia comportamentos que levavam seus colegas a evitá-lo em vez de formar amizades. Com poucas conexões sociais e nunca tendo uma namorada, ele lutou significativamente com baixa autoestima e sentimentos persistentes de inadequação. Apesar disso, ele não apresentava condições de saúde mental que pudessem dificultar sua socialização. O comportamento de Nason na sala de aula era frequentemente preocupante. Ele fazia declarações provocativas, especialmente direcionadas às colegas de classe, afirmando que as mulheres eram inerentemente mais fracas que os homens e inadequadas para certos empregos, como o policiamento. As declarações provocativas de Nason se tornaram mais sombrias quando ele começou a estudar criminologia na Universidade de Greenwich. Seus colegas notaram seu crescente fascínio pelo crime. Eles notaram suas persistentes perguntas fora do tópico sobre alegações de autodefesa em casos de assassinato e a longevidade de evidências de DNA. Sua posição inicial ao avaliar um caso de crime era tentar tomar o lado do criminoso. Sua obsessão com investigação criminal era evidente e alarmante para aqueles. Ao seu redor! Seus interesses perturbadores eram ainda mais amplos. Colegas informaram que você assiste conteúdo gráfico durante as aulas. Isso levou as pessoas a se afastarem ainda mais dele, isolando-o ainda mais. Como resultado, ele se tornou progressivamente ressentido com a sociedade e desenvolveu um ódio particular pelas mulheres. Talvez o aviso mais perturbador tenha vindo quando Nason perguntou ousadamente ao seu professor como poderia cometer um assassinato e sair impune. Seu professor respondeu de forma leve, perguntando se ele planejava cometer um assassinato sem ter ideia de quão profética essa troca se tornaria. Durante essa conversa, suas perguntas continuaram sobre forense, incluindo DNA, e como eles eram capturados e compartilhados. Ele fez mais perguntas sobre os passos que a polícia tomaria ao investigar um assassinato e como a polícia identificaria e pegaria o assassino. Ele queria saber se as forças policiais no Reino Unido em diferentes áreas se comunicavam entre si, trocando casos e evidências, e até onde alguém teria que ir para se safar de uma determinada ofensa. Após fazer perguntas perturbadoras ao professor, Nason iniciou uma ampla pesquisa sobre comportamento criminoso em seu tempo livre. Nas semanas antes do crime, suas buscas online se intensificaram. Ele pesquisou os desafios enfrentados por assassinos ao cometerem crimes em cidades desconhecidas. Ele tinha a ideia de que, se fosse cometer um crime, teria que ser longe de onde morava, em Croydon, Londres. Durante esse período,
ele investigou se pagamentos em dinheiro ou cartão de crédito no Airbnb poderiam ser rastreados. Como o destino teria, o local que ele escolheu foi Bournemouth, o lugar onde Amy Gray morava. No dia 16 de maio, ele reservou uma estadia em Bournemouth do dia 21 ao dia 24, optando por ficar em 2 hotéis. Em 19 de maio de 2024, ele iniciou o mapeamento meticuloso das localizações das câmeras de segurança nos hotéis de Bournemouth. Isso foi para se familiarizar com a área em preparação para sua viagem. Nason também tinha uma fixação por facas, o que o levou a colecionar 6 armas compradas deliberadamente de vendedores online diferentes para evitar detecção. Armado com o conhecimento da vigilância local e suas facas, ele deixou sua casa em Croydon e fez o check-in no Travelodge Hotel em Bournemouth. Ele ficou lá a partir do dia 21 de maio antes de se mudar para o Silverhall Hotel 2 dias depois. Ele passou essas noites caminhando para cima e para baixo na promenade de Bournemouth, observando pessoalmente as câmeras de circuito fechado de televisão para identificar o melhor local para realizar sua aspiração mortal. Ele também planejou sua rota de fuga. Após cuidadosa contemplação, ele escolheu a seção Daily Chime da praia. Além disso, durante sua estadia, Nason assistiu à exibição de The Strangers Chapter 1. Este é um filme de terror sobre violência aleatória e sem motivo, um presságio sinistro do que estava por vir. Com um profundo ódio pelo mundo ao seu redor, crenças antissociais, rejeição por colegas e mulheres, e uma perturbadora obsessão por assassinato e armamento. Esses fatores culminaram no dia 24 de maio de 2024, abalando Bournemouth até o seu núcleo. Nesse dia, Amy foi à praia de Durleyshime com sua amiga Leanne Miles. As 2 mulheres estavam sentadas na praia, envolvidas em conversa. Com o pôr do sol e a subida da lua, elas acenderam uma fogueira para se aquecerem. Isso não era nada fora do comum. Eles já haviam relaxado de uma semana de trabalho na praia antes, mas mal sabiam que estavam prestes a se tornar o objeto da hedionda obsessão de Nason e seu desejo de cometer um assassinato sem motivo. Às 22h40, Nason pode ser visto saindo do Hotel Silverhall no meio da noite, certificando-se de se cobrir com o capuz ao sair. Ele vestia tudo preto, inclusive os sapatos. Em menos de 5 minutos, ele chegou à praia Durleyshime. Ele patrulhou à frente da praia, andando de um lado para o outro na trilha mal iluminada ao lado da praia. Ele é então visto caminhando pela praia das 11h05 até as 11h18. Durante esse tempo, ele olhou para o fogo brilhante e a alegria de Amy e Leanne. Ele passou pelo par, mas então voltou para trás para dar outra olhada. Ele notou que eles estavam sozinhos. Não havia mais ninguém naquela seção da praia, então ele tinha a capacidade de escapar despercebido. Com o elemento surpresa ao seu lado, ele entrou cautelosamente na área da praia. O planejamento e a preparação tinham esse propósito. Ele havia sido privado de poder repetidamente, tendo sido rejeitado ao longo de toda a sua vida. Para Nason e sua existência sombria, era a hora dele assumir o poder. Enquanto avançava da luz do poste para a luz do fogo, ele chamou a atenção de Leanne e Amy. Sem dizer uma palavra, ele se lançou sobre as amigas desavisadas. O ataque foi súbito e feroz. Nason atacou Leanne primeiro, esfaqueando-a repetidamente enquanto ela estava sentada. Amy se levantou e demonstrou uma coragem imensa, confrontando Nason. Ela gritou para ele parar e tentou proteger sua amiga. Uma vez que Amy chamou a atenção de Nason e ele parou de esfaquear Leanne, ela sentiu que ele estava prestes a virar a lâmina contra ela, e então ela correu. Nathan a perseguiu pela praia e infligiu 10 golpes devastadores de faca. Ele a esfaqueou no peito, ombro e braço. Os gritos dela ecoaram na noite, e ela soltou um último apelo arrepiante que assombraria qualquer um que o ouvisse. Leanne estava gravemente ferida. Apesar disso, enquanto Nathan perseguia Amy, Leanne conseguiu correr para o outro lado e em direção ao calçadão. Ela começou a procurar por ajuda. Uma vez que Nason terminou seu ataque a Amy, ele voltou em direção ao calçadão e perseguiu Leanne. Ele a perseguiu como um serial killer de um filme.
Ambos estavam correndo, mas Liane conseguiu manter uma distância para que as investidas de Nasson com a faca fossem apenas em suas costas. Ele infligiu mais 20 facadas antes que ela conseguisse escapar de seu alcance. Ele havia perfurado o pulmão dela, tornando difícil para ela respirar. Ainda assim, notavelmente, ela conseguiu correr mais rápido que ele. A sobrevivência de Liane foi um testemunho de sua resiliência e de sua pura vontade de viver. Felizmente, Nyssen não conseguiu cortar nenhuma artéria ou veia importante. Mas tendo dito isso, ela estava em um estado terrível. Os serviços de emergência foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Os paramédicos correram para o lado de Amy, mas seus ferimentos eram catastróficos e, infelizmente, ela foi declarada morta no local. Enquanto isso, Liane foi levada às pressas para o hospital mais próximo e foi tratada por seus ferimentos graves e que ameaçavam sua vida. Nathan havia fugido a pé da cena, correndo para a escuridão. Ele passou mais uma noite em Bournemouth e não voltou para Croydon até o dia seguinte. Até então, ele havia se desfeito de sua arma de escolha e todas as roupas usadas para disfarçá-lo naquela noite. Tais evidências jamais foram localizadas. Nason estava incrivelmente orgulhoso do que havia alcançado. Ele vasculhou online por notícias de última hora em Bournemouth no dia seguinte. Ele pensou que havia cometido o crime perfeito. Com uma vítima na terapia intensiva e outra vítima morta, o caso se tornou a prioridade número 1. Os detetives coletaram evidências extensas da cena do crime, incluindo materiais forenses e depoimentos de testemunhas. As imagens de circuito fechado de televisão da área foram recuperadas, revelando um suspeito masculino se aproximando das vítimas e fugindo após o ataque. Esse mesmo suspeito foi observado andando para cima e para baixo na área da praia nos dias que antecederam o ataque. A polícia então recrutou a ajuda de alguns especialistas em marcha que estudaram o padrão de caminhada de um humano. Com a ajuda deles, a polícia conseguiu seguir Nason em outras imagens borradas de circuito fechado de televisão, o que os levou a uma loja de conveniência, onde Nason havia comprado alguns itens e pagou com seu cartão bancário. Claro, isso permitiu que a polícia descobrisse seu nome, mas mais importante, tudo isso foi feito sob circuito fechado de televisão de alta resolução. Eles tinham sua prova definitiva. No geral, a investigação durou apenas 4 dias. E às 20 para as 8 do dia 20 de maio de 2024, Nasson foi preso por policiais armados na casa de sua mãe em Croydon. As imagens da câmera corporal registraram esses momentos tensos. Vire-se! Ande para trás! Ande para trás em direção à minha voz! Ande para trás! Continue andando! Continue andando! Saia, saia! Venha para fora! Venha para fora! Vem para fora! Ajoelhe-se! 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 Fique aí! Não se mexa! Você pode estar detido por suspeita de homicídio. Ele mal se abalou, se apresentando como uma pessoa calma e controlada. Ele não disse nada durante a prisão sob a mira de uma arma. Seu estado impassível e inexpressivo continuou durante sua entrevista policial. Nason disse à polícia que não tinha motivo para cometer esse crime hediondo e esperava que isso desviasse a suspeita ou finalmente levasse a uma dúvida razoável. Mas a polícia o pegou em flagrante. Eles procuraram entender as razões pelas quais ele fez o que fez, esperando que ele tivesse algum motivo, talvez não diretamente ligado às 2 vítimas. Mas, arrogantemente, Nason apenas disse à polícia que roupas semelhantes vistas no circuito fechado de televisão não constituíam evidência concreta, insistindo que era apenas circunstancial. Ele estava tentando enganar os detetives, mas suas tentativas foram inúteis. Enquanto isso, a polícia realizou uma busca extensa na casa da mãe de Nasson em busca da arma do crime, das roupas que ele usava e de qualquer outra evidência incriminatória. Dentro do quarto de Nasson, os oficiais descobriram uma faca na gaveta do seu criado mudo. Seu avô, que estava presente no endereço, direcionou os oficiais para outra faca escondida entre o guarda-roupa e a parede, mas nenhuma dessas armas correspondia à arma do crime.
A mãe de Nason então entregou uma coleção de facas e um machado que haviam sido previamente confiscados dele. O que ficou aparente foi que ele tinha uma fixação por armas cortantes. No entanto, naquele momento, nada o ligava diretamente ao ataque. Quando solicitado a fornecer a senha de seu telefone, Nason recusou. Essa foi uma decisão que ele viria a se arrepender. Com Nason apenas oferecendo respostas de sem comentários durante a entrevista, a polícia interrompeu o interrogatório. Ele foi então acusado de tentativa de assassinato de Leanne Miles, juntamente com o assassinato de Amy Gray. Nason estava confiante de que poderia enganar o sistema, então, inicialmente, ele não nomeou um advogado. Mesmo depois que a representação foi organizada, seu envolvimento com sua equipe de defesa permaneceu limitado, aumentando sua sensação de superioridade e destacando sua arrogância. Em 4 de junho de 2024, Nason compareceu pela primeira vez ao tribunal por videoconferência da prisão. O juiz marcou uma audiência de declaração de culpa e preparação para o julgamento para 23 de agosto de 2024, na qual Nason se declarou inocente. Seu julgamento foi marcado para 25 de novembro, com duração prevista de 3 semanas. Mas o peso das evidências acumuladas? Contra ele? E o processo concluiu em apenas 9 dias. Os promotores argumentaram que Nason planejou cuidadosamente o ataque durante vários meses. As evidências incluíam suas pesquisas na internet, como por que é mais difícil para um assassino ser pego se ele faz isso em outra cidade, e pesquisou sobre a atividade noturna na praia de Bournemouth. Ele também estudou o terreno da praia, comparando superfícies de pedregulhos e areia para facilitar o movimento. Seu histórico acadêmico em criminologia também foi analisado, incluindo as perturbadoras perguntas que ele fazia ao seu professor sobre investigações forenses, DNA, procedimentos e como as forças policiais se comunicam sobre casos de assassinato. A acusação alegou que Nason escolheu suas vítimas por causa de uma hostilidade profunda contra as mulheres, nascida de rejeição e humilhação. O tribunal ouviu que ele abrigava uma raiva reprimida e lançou um ataque súbito e brutal sem provocação. A escala e a intensidade das facadas indicavam uma clara intenção de matar, e apesar de se gabar para a polícia de que eles nunca adivinhariam sua senha do telefone, os investigadores conseguiram rastrear seu uso de dados, que mostrou que ele havia estado acompanhando as notícias sobre o ataque imediatamente depois. Um incidente perturbador, embora inadmissível em tribunal, revelou seu anseio por notoriedade. Enquanto estava preso em Belmarsh antes do julgamento, sob constante observação, Nason perguntou a uma oficial: "Você ouviu sobre o assassinato na praia de Bournemouth?" O que está sendo relatado é a significativa cobertura da mídia. Ele então começou a se tocar na presença dela. Ficou claro que Nason buscava a infâmia. Ele queria reconhecimento pelo que havia feito, mas também acreditava que poderia conseguir. A equipe de defesa dele destacou seu histórico anteriormente limpo, argumentando que o ataque foi um evento isolado. Eles fizeram o truque clássico e alegaram que Nason exibia traços associados ao autismo, que podem ter afetado seu julgamento social e capacidade de formar relacionamentos. No entanto, apesar de tentarem usar esse argumento, nunca foi feito um diagnóstico formal, nem antes nem depois de sua prisão, e o tribunal não se convenceu de que isso atenuava a gravidade de suas ações. Nason alegou que havia viajado sozinho para Bournemouth para umas férias e caminhava pelo calçadão à noite porque não gostava de pássaros. Ele insistiu que o ataque foi espontâneo e não planejado. Embora inicialmente tenha negado o envolvimento, Nason mais tarde admitiu culpa a um psiquiatra e expressou vontade de se envolver em reabilitação. A defesa alegou que isso demonstrava remorso e um desejo de lidar com seu comportamento, mas no tribunal era evidente para todos. Nason não sentiu remorso por Amy ou Leanne e o júri viu através dele. No dia 28 de março de 2025, ele foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 39 anos. Pelo menos pelos padrões do Reino Unido, uma pena mínima de 39 anos é uma sentença bastante longa, e o juiz observou que sua sentença foi influenciada por sua recusa em fornecer acesso ao seu celular, junto com sua arrogância a respeito disso.
Em suas observações finais, a juíza descreveu os crimes como calculados e motivados por uma perturbadora obsessão com a violência. E com isso a sentença marcou o fim de uma provação angustiante para a comunidade. A família de Amy Gray compartilhou sua tristeza, lembrando-a como uma mulher vibrante e amorosa, cuja vida foi roubada muito cedo. Após o trágico assassinato, parentes e amigos se reuniram ao pôr do sol na praia de Bournemouth para honrar sua memória. Sua esposa Sian e sua filha espalharam pétalas de rosa no mar ao anoitecer, um momento que simbolizou despedida e amor. Sian expressou como a beleza da natureza sempre a lembrará de quão bela Amy era. Sharon, mãe de Amy, também expressou a imensa perda sofrida pela família. Ela disse que seus corações estão para sempre quebrados sem Amy e que a vida nunca mais será a mesma, e o clube de futebol com o qual Amy trabalhou lançou um emocionante vídeo de homenagem intitulado Nossa Treinadora, Nossa Amiga, celebrando as contribuições de Amy e as felizes memórias que compartilharam. É claro que Amy nunca será esquecida, mas O nome de Nathan. vai desaparecer no esquecimento. Obrigado.